Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Keila Alves, de Pernambuco, nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre amigos imaginários na visão espírita. André, é comum as crianças falarem sobre amigos imaginários. Isso seria espíritos ou mera criação? Não dá para a gente dizer sempre que são espíritos ou que é criação, embora não dá para não dar atenção alguma para o caso em questão, né? Sempre há uma razão de ser, ainda que se encontre no inconsciente da criança. Em verdade, na primeira infância especialmente, nós estamos mais próximos da vida espiritual que nós deixamos há pouco tempo do que da completude da reencarnação na vida física, né? Ou seja, quando nós já esquecemos boa parte do nosso passado, inclusive das nossas andanças no mundo espiritual. Então, como nós ainda estamos muito conectados, por assim dizer, com a vida espiritual, é natural que nós tenhamos a nossa mediunidade um pouco mais aflorada, né? Visões, audiência, né? A sensibilidade é maior junto à espiritualidade. Agora, como disse, não dá para dizer que isto é sempre a interferência, a visão, a percepção de que há ali amigos espirituais. Em verdade, a maior parte dos autores espíritas nos trazem a informação de que o número de espíritos presentes na Terra pode ser até 5 vezes superior ao número de seres encarnados. Então nós podemos estar falando de uma população de espíritos entre 21 a 35 bilhões, já que a Terra tem 7 bilhões. Ou seja, eles estão por toda a parte, né? Nós estamos aqui falando nessa dimensão, né? Há uma mesa, há um monitor, mas neste mesmo espaço, entre aspas, em outra dimensão, pode ser que haja um jardim, né? Onde espíritos aqui estão. E quando nós estamos um pouco mais afinizados com a vida espiritual, ou seja, na primeira infância, ou quando somos médiuns, nós temos essa percepção. André, e caso esses amigos imaginários sejam espíritos, eles podem influenciar como a criança age? Eles podem ser amigos imaginários ou eles podem ser inimigos imaginários, né? Então, sim. Allan Kardec, em uma das questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E a resposta é extremamente interessante. Via de regra, são eles que vos dirigem, né? Ou seja, nós temos uma grande antena psíquica de emissão e recepção de energia, de psiquismo que está aí no universo. Então nós temos o tempo inteiro criando pensamentos, e pensamentos é energia inclusive material. Como estamos, na medida do nosso padrão vibratório, recebendo pensamentos, recebendo energia psíquica de padrões equivalentes aos nossos, né? Estes espíritos podem sim influenciar. Daí a importância dos pais e educadores não darem a importância excessiva para o caso em questão. Agir com naturalidade. Se você coloca uma criança no berçário e lá ela tem amiguinhos de outra etnia que ela, que já manifestam uma vivência sexual diferente da sua, então meninos que já têm uma tendência à homossexualidade. Se você não cria em cima disso um tabu, né, essa criança vai agir com naturalidade. Para ela, gente vai ser sempre gente, né? Quando adulta, ela vai entender que o gay é gente, que o bissexual é gente, que o negro, que o judeu, que o branco, que o louro, que o japonês. Agora, quando eles passam a ver nos pais esta diferença, esta preocupação e, em alguns casos, medo, eles também passam a experimentar o mesmo. Ou seja, se a mãe e o pai se assustam com isso e passam a criar neuroses com este evento, a criança vai perceber. E isso também vai assustá-la, também vai amedrontá-la. Então, que seja o mais natural possível. O filho traz esse relato: ah, filho, é assim mesmo, o que você está vendo? Ah, que legal, tal. Não liga para isso. E claro
especialmente se for um caso muito intensivo, muito sistematicamente repetitivo, é preciso que se dê a atenção devida, né? E a atenção devida, muitas vezes, não deve se resumir apenas à espiritualidade. Ou seja, vamos levar a casa espírita, vamos levar, se somos católicos, vamos levar a igreja católica, se somos evangélicos, a igreja da qual nós nos associamos, onde nós lá melhor nos encontramos. Mas também, se percebermos que isso está indo para um nível que pode ocasionar problemas, né, que procuremos o auxílio do nosso pediatra, se for o caso, um psiquiatra especializado em tratar com crianças, e algumas vezes é importante, inclusive, a adoção de medicamento, assim como também, e especialmente, a análise, né, procurar ali um psicólogo, um psicanalista especializado em crianças, para que o assunto seja tratado com a maior simplicidade e normalidade possível, sem dar a ele o medo, sem dar a ele a atenção que ele não merece, seja para mais ou para menos. E na casa espírita, André, como deve proceder um trabalhador caso os pais procurem, né, um centro espírita relatando que o filho está passando por essa questão do amiguinho imaginário? Há dois tipos de tratamentos, né? O primeiro e mais importante, eu diria o emergencial, né? É aquele que é encontrado num pronto-socorro, por assim dizer, no caso em questão um pronto-socorro espiritual, a terapêutica do passe, né? Então, que se implemente ali um calendário de passes de 4, 8, 12 semanas, não importa, para harmonizar fluidicamente e, por consequência, psiquicamente, esta criança e também seus pais, né? Para que, entre outras coisas, tenham condições de perceber aquilo que os mentores orientam que deve ser feito. É também bastante importante a formação espírita para o caso em questão. Por que nós estamos dizendo a formação espírita? Aí, neste caso, nós dizemos, inclusive, para os nossos irmãos, que são católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, não importa. Porque a formação espírita, a educação espírita, é uma das poucas, se não a única, que explica estes fenômenos com naturalidade, né? Valendo-se, inclusive, de leis divinas. É importante que as pessoas saibam que fenômeno é esse, como é que ele se processa, né? Então os pais frequentem o curso de doutrina espírita e a criança a evangelização infantil. Ah, mas são católicos, são evangélicos? Não tem problema. Façam o curso, façam a leitura das obras básicas, os pais, no caso em questão, também há literatura infantil, e frequentem a sua igreja, a sua mesquita, não importa qual é a sua fé. Mas é importante que tenham conhecimento dessa ferramenta. Percebam que é algo absolutamente natural. A mediunidade é algo que todos nós a temos. Alguns de forma mais ostensiva, são aqueles que trabalham na mediunidade, e outros de forma mais intuitiva. Mas é preciso conhecer para que então tenhamos condições de melhor dirigir. Não raro, nós dizemos aos nossos irmãos que procuram a casa espírita que a prática mediúnica começa a se dar lá no terceiro, pelo menos na nossa casa, Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, começa a se dar no terceiro ano do curso de doutrina. E eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro e o segundo ano é de maior importância e relevância, especialmente para os médiuns, aprender a fechar portas, né? No meu psiquismo, na minha mente, mando eu. Eu deixo que se manifeste por meu intermédio quem eu quero, a hora que eu quero, no caso em questão dentro do trabalho mediúnico. Então, aprende-se a fechar portas. É de suma importância que o médium aprenda a fechar portas. E uma parte dessas crianças que veem os seus amigos imaginários, né, entre aspas, podem ser médiuns em potencial, que venham no futuro, na adolescência e na vida adulta, ter essa mediunidade mais ostensiva. Então, o melhor tratamento que pode se dar é quando precocemente se manifesta, até para evitar os futuros problemas psíquicos que se darão lá adiante e as interferências, muitas vezes negativas, que poderão influenciá-los nas más tomadas de decisões da vida. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim?
mande um e-mail para faleconoscotvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima!